Conta-se a história, eu acredito que essa história é verídica, tendo em vista a fonte que eu colhi essa história, de um homem que estava derrubando uma árvore, e essa árvore, em vez de cair no lugar que ele planejou, a árvore acabou caindo em cima de sua perna. E ficou de um jeito tal que ele não conseguiria sair dali sem socorro, só que ele estava muito afastado, longe de meios que ele pudesse, por telefone ou rádio, não tinha nada com ele a não ser uma motosserra. E passaram-se 3 dias e ele viu naquela situação que ele morreria, ninguém chegaria ali. E a única coisa que ele tinha para lidar com aquela situação era a motosserra. E não deu outra. Ele cortou a perna. E para poder, então, se arrastar até onde ele tinha meios de comunicação e pedir socorro. Há um filme que vocês devem ter visto, 127 horas, parece, que é uma história semelhante de um alpinista, uma coisa assim, que cai numa fenda, né, e fica com o braço preso e corta a mão. E é uma história real também essa, né? E essa aqui me parece que é também, pela fonte que eu tive conhecimento dessa história. O fato é que somente em circunstâncias das mais terríveis é que uma pessoa faz ou toma uma decisão dessa, né, de remover um membro do corpo. Uma pessoa em sã consciência, sem um motivo muito legítimo, ela não vai fazer isso de forma alguma. A questão é que os nossos queridos crentes de Corinto, eles faziam isso. Eles tinham essa tendência de amputar partes do corpo. E, obviamente, estamos lidando aqui com a ideia do corpo de Cristo. Eles se desfaziam daqueles membros do corpo que não lhes interessavam. Aqueles que não tinham dons ou qualidades iguais às deles. Eles julgavam, então, pessoas de menos valor e os amputavam, retiravam eles do corpo, porque julgavam que eles eram pessoas de menos importância, tudo com a ideia de garantir o próprio destaque pessoal e assim vai. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, hoje versos do 12 ao 31 e depois vamos orar. 1 Coríntios, capítulo 12, dos versos 12 ao 31. Diz assim: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário,
Os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos são precisamente tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetisas, em terceiro lugar, profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Oremos. Pai Santo, obrigado mais uma vez pela tua igreja. Obrigado a Deus que o Senhor nos permite estar aqui para te prestar culto. O que eu peço ao Senhor em nome de Jesus é que possamos compreender este tão precioso momento e ter mentes e corações agora completamente dispostos a ouvir do Senhor. Fala conosco, ó Pai, pela tua palavra. Nos ensina, nos exorta, que sejamos edificados, confrontados, encorajados a uma vida cristã, ó Deus, diferente, contagiante, alegre, serviçal, comprometido uns com os outros. Ajuda-nos, Pai, a compreender este texto tão precioso da Tua Palavra. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu creio que esse assunto é um dos mais falados nas igrejas e também um dos mais tripudiados. A compreensão equivocada da igreja como corpo tem feito muitos estragos no testemunho de Cristo no mundo, estragos à causa de Cristo. Vou acrescentar algo que não tem nenhum tipo de justificativa. O ato propriamente dito. Mas a má compreensão do corpo pela igreja tem levado líderes a profundas depressões e pastores ao suicídio. Eu disse antes que eu não estou criando nenhum tipo de justificativa para esses atos. Mas é o dano que a má compreensão do que é a igreja como corpo causa entre nós e naqueles que têm que promover a saúde deste corpo, que são os líderes, pastores. E eu quero trabalhar com duas definições básicas apenas, para que nós possamos compreender esse texto, entendendo essa anatomia da igreja, esse corpo bem articulado, criado por Deus com funções específicas, independentes como órgãos, membros, mas completamente interdependentes como corpo. Aquilo que eu estarei chamando nesta noite de anatomia da igreja
diz respeito à igreja como corpo, o corpo de Cristo Jesus. Eu quero muito pedir a você que, por mais que você já tenha ouvido sobre esse assunto muitas vezes na sua trajetória, que você peça a Deus que te permita ouvir isso como se fosse pela primeira vez hoje. A igreja é um corpo, e a Bíblia chama esse corpo de o corpo de Cristo. Irmãos, um dos graves problemas enfrentados pela igreja de Corinto é esse individualismo que faz com que eles só enxerguem o próprio nariz e a igreja é apenas uma ferramenta para alimentar seus interesses. E lembrem que nós não estamos falando de pessoas que Paulo, no capítulo 1, não tenha insistentemente dado graças a Deus por serem pessoas salvas por Jesus Cristo, mas que do verso 9 do capítulo 1 em diante, ele faz uma longa lista de grandes problemas que esses crentes têm. E um dos problemas que eles têm é esse individualismo dominante que os faz enxergar a igreja como uma aposta e não como um corpo. Os crentes coríntios, eles precisavam entender a igreja como corpo, para que pudessem parar de pensar e agir independentes uns dos outros e começar a agir com um senso de identidade que os levaria a uma responsabilidade coletiva. Como corpo, nós precisamos dessa responsabilidade uns com os outros. E eles já abandonaram essa identidade da igreja como corpo há muito tempo, porque eles não têm essa responsabilidade coletiva. Eu creio que em nosso texto, Deus quer que os coríntios comecem a pensar e a se comportar mais como uma equipe, como um time, e não como um Rambo. Quem viu aí a trilogia do Rambo sabe que o Rambo vence todo mundo e sozinho, né? Mas o Rambo é uma figura de ficção. E quando o crente acha que vai então fazer uma revolução, que vai com uma ideia diferente, fazer tudo diferente, a sua ideia é a melhor e assim vai, como um Rambo gospel, ele vai destruir a si mesmo e a igreja. Todo crente, vemos no verso 13, seja judeu, grego, escravo, livre, ele está unido a Cristo. O texto vai nos trazer a expressão unidos pelo batismo no Espírito de Deus. E, obviamente, aqui o apóstolo Paulo está falando com crentes. Crentes, uma vez salvos pela graça e, por isso, habitados com o Espírito Santo de Deus, como salvos que são. Então é para esses que o apóstolo Paulo está falando, esses crentes habitados pelo Espírito Santo, a ideia da figura de batismo aqui, seja qual seja a sua origem, estamos unidos neste corpo por causa de Cristo e não por causa de ideologias, pensamentos, opiniões, mas o que nos liga e nos torna responsáveis uns com os outros é Jesus Cristo e o Espírito de Deus. Nada mais tem poder para gerar esta responsabilidade coletiva, a não ser o poder de Cristo que nos ligou. Nada mais tem poder, senão os interesses vencem. O individualismo vence. O partidarismo vence. Se nós não tivermos em mente que somos um corpo porque temos o Espírito de Deus e nele fomos unidos em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Isso só mostra para a gente, irmãos, quão malignas
e completamente contraproducentes são as divisões na igreja. Malignas. Porque elas atentam imediatamente contra esta estrutura anatômica do corpo de Cristo, igreja. Há um texto em Hebreus, capítulo 10, verso 25, que eu quero relembrar com os irmãos. Vamos ler juntos. Vamos lá. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O individualismo, aquele sentimento completamente equivocado no nosso egocentrismo religioso, quando estamos centrados apenas em sermos satisfeitos em nossos interesses, por mais bem intencionados que sejam, que nos fazem acreditar que nós podemos ser igreja sem fazer parte deste momento aqui. Que nós podemos ser corpo sem ter um comprometimento mútuo, sem ter responsabilidades mútuas. É isso que o apóstolo, ou que o autor de Hebreus diz, não deixemos de reunirmos como igreja, como alguns vêm fazendo. Mas, ocupados na convivência do corpo, procuremos nos encorajar uns aos outros. Como que eu posso obedecer a esta ordem se eu acho que eu posso ser crente em casa, longe das demais partes do corpo? Como que eu posso encorajar um ao outro se eu acredito que eu não tenho responsabilidade coletiva com este corpo? Ainda mais com a agravante que vemos na última parte. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Percebam que esse encorajamento mútuo não é um vamos lá, vamos estar legal, só na base do olha, amanhã nós vamos à igreja para comer uma pizza depois do culto, nós vamos ser muito legal. Comer uma massa lá que os irmãos comeram ontem, comer lá um lanche que os irmãos fazem lá, né? Tudo bacana. A questão é, será que essa exortação para que nós nos encorajemos uns aos outros implica apenas em satisfazermos as nossas necessidades de sociabilidade, de convivência, ou o texto me exorta a dizer, encoraje o corpo, as demais partes do corpo, com esta responsabilidade coletiva, porque o dia do Senhor se aproxima. Quanto tempo gastamos, irmãos, quando decidimos que outros ambientes, que não são este aqui da igreja como corpo reunida, quanto tempo gastamos encorajando um ao outro a estar cada vez mais perto de Cristo, porque a volta do Senhor é iminente? Seja honesto. Com isso você vai ver que não funcionamos bem quando julgamos que podemos ser corpo, mas simplesmente sem nenhum tipo de responsabilidade coletiva. Mas outros dois motivos eu quero destacar para essa questão de quando alguns julgam não precisar estar reunidos como igreja. Primeiro, eu já praticamente mencionei, é o total descaso que nós temos quanto à vinda de Cristo. Não negamos, mas é um descaso. O nosso compromisso de santificação, geralmente, ele é regido por algum benefício que eu quero receber na terra. Eu vou ser um crente bom hoje para Deus me abençoar amanhã. Mas não temos uma disciplina espiritual consciente para lembrarmos que santificação é um processo diário para o encontro com o Senhor Jesus Cristo no céu. E essa falta de percepção, de responsabilidade, com esta realidade que envolve o corpo de Cristo, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo para buscar o seu corpo, nós. Isso tira de nós o compromisso de encorajar os outros para serem crentes melhores.
Julgamos que ser melhor é sorrir, dar tapinha nas costas, beijinho e abraço. Isso é muito legal, mas não é suficiente. Isso faz parte da nossa vida, mas não é suficiente. Na verdade, é a raspinha de um relacionamento saudável. Para que haja um corpo saudável, ninguém vai viver de farelo. Um corpo não vive de farelo. Tenta comer farelo. Tenho dito isso incansavelmente. Crentes que buscam, fazer sua devocional através de frasinhas de Facebook, de textinhos de 2 minutos, de frases bonitas de algum pregador iminente ou eminente. Você consegue passar a tua vida ao café, almoço e janta de petisco? Você vai conseguir ser uma parte saudável do corpo de Cristo vivendo de petisco? Ninguém vai conseguir isso. Então, somente com tendo em mente as realidades reais, realidades iminentes da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós vamos buscar realmente uma vida santificada e ter compromisso com um com o outro, a responsabilidade coletiva, para que possamos juntos aguardar com santa expectativa a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro motivo que, obviamente, não é comum para nós não nos amputamos, porque julgamos algum membro desnecessário, não é comum a nós nos amputar. Pelo menos na minha dispensação. Mas, sem dúvida, é muito comum nós acharmos que podemos ser igreja, ser corpo de Cristo, e encontrar satisfação espiritual completamente desligados do restante do corpo. Estranhíssimo a gente pegar um irmão que está por suas escolhas e decisões, sentar num culto, 1, 2, 3 domingos, às vezes um mês. A gente pega o irmão, liga, manda um WhatsApp, dá uma ligada, encontra na rua. Meu irmão, você está bem? Estou preocupado. Estou jóia. Falei sobre isso quarta-feira, né? Estou jóia, estou beleza. Gente, eu desejo que isso seja verdade, mas a probabilidade de que isso não seja verdade é muito grande. Porque é impossível nós estarmos nutridos, espiritualmente fortalecidos, diante de tantos desafios que temos, primeiro dentro de nós, diários com a nossa própria carnalidade, e tantos externos que vêm sobre nós com tanta força, e eu com um relacionamento com a igreja, o corpo, que eu preciso do corpo. Deus criou o corpo para termos esse vínculo de ajuda mútua, e eu sozinho, como um dedo independente do restante da mão, achar que sou um super-homem. E estou legal só porque ninguém está me confrontando, ninguém está dizendo para mim que eu tenho uma mão. Então, enquanto eu não lembro que eu tenho uma mão, está tudo bem, eu vivo como dedo mesmo. E estou achando que está lindo, porque o dedo está pintadinho de colorido. Mas está faltando a mão e o resto do corpo. Entendem o problema? Estão entendendo o problema? Anatomicamente, como corpo de Cristo, isso não existe, né? Segunda definição básica, a igreja é um corpo, mas com muitos membros. Irmãos, repetidamente ao longo do capítulo 12, o apóstolo Paulo vai enfatizar essa máxima, que o corpo é um só, mas os membros são muitos. Verso 12, 13, 14, 18 e 27. Enfaticamente, repetindo. A ideia, então, é que enquanto há apenas um corpo, há muitos membros diferentes, cada um com um papel único a desempenhar, um papel essencial, além de único, para a existência, funcionalidade do corpo com harmonia e saúde. Cada um vai precisar, obviamente, desempenhar bem o seu papel. Como um membro do corpo de Cristo, obviamente, como um membro, nós somos parte de um todo muito maior. Nós somos parte de um todo como um organismo, e esse organismo tem como cabeça o Cristo, a Cristo Jesus. E qual o nosso papel, então, como corpo que tem Cristo como cabeça? O motivo,
o centro de toda a articulação das demais partes do corpo. Esse corpo existe em função do quê? Da cabeça, de Cristo. Então a nossa função, funcionando bem, funcionando corretamente, individualmente, articuladamente, e como pessoas simplesmente independentes, como crentes independentes, nós não temos condições de fazer isso, mas como corpo temos. A nossa função é representar Cristo neste mundo caído, onde a maioria acha que é cada um por si e o Deus deles por todos. A gente acaba entrando nessa ideia. Mas isso não é o corpo. Cada parte do corpo precisa cumprir seu papel individualmente. Para quê? Para que a gente funcione bem. Para que nós funcionemos bem, irmãos. Para que não tenha uma parte do corpo fazendo uma força esmagadora. Eu tive dificuldade com o meu joelho agora há pouco tempo, né? E quem sabe já tem dificuldade com o joelho aí, sabe como é que funciona. Eu passei e continuei fazendo meus treinamentos lá, mas inevitavelmente, como eu sei que tem uma parte do meu corpo que não está legal, o lado esquerdo, o joelho esquerdo, para onde vai a carga? Para onde vai a carga? Para o joelho direito. Aí eu fiquei bom aí em dezembro, janeiro, voltei a treinar em janeiro. O que aconteceu? O esquerdo ficou bom, mas o direito? É isso que acontece quando nós somos pesados ao corpo. Quando o outro está preocupado em cuidar, nesse cuidado coletivo, responsabilidade coletiva, a gente vai andar na medida que o outro pode, para que a gente juntos, para que possamos, então, alcançar o nosso objetivo, que é mostrar Cristo para este mundo que está morto no diabo. Mas o contrário é verdadeiro. Cada crente é anatomicamente um órgão ou um membro individual. E, ao mesmo tempo, esse crente está inseparavelmente unido ao corpo. Irmãos, o verso 26 ilustra isso de uma forma espetacular. Vamos ler juntos? Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Irmãos, quando não entendemos a nossa anatomia como corpo de Cristo, isso aqui não existe. Eu não estou nem aí para a mão que não funciona. Na verdade, eu quero é dar uma retada nela para ela sair dali, para parar de me atrapalhar. É o pensamento do corpo independente e responsável quanto aos seus compromissos coletivos. Eu pego a motosserra e corto a perna. Em vez de trabalhar para que aquela parte que está adoentada, não está bem, ela melhore, a gente simplesmente ou ignora ou simplesmente amputa. Da mesma forma, aquela parte do corpo que está indo bem, nós, quando trabalhamos responsavelmente e não independentemente, nós nos alegramos com o bem do outro. O nome disso é corpo. Corpo de Cristo, unidos pelo Espírito de Deus, que nos faz não somente sermos independentes nas nossas funções, mas completamente interligados, responsáveis uns com os outros, para que possamos funcionar tendo Cristo como cabeça e o motivo das nossas funcionalidades, para que o mundo veja, o mundo caído, morto, veja Cristo por mim e por você, por nós como corpo, como igreja. Mas o corpo de Cristo também tem, dentro das suas diversas funções, nós precisamos lembrar de algo muito especial. Mencionamos isso na mensagem de domingo passado um pouco. Toda essa funcionalidade, toda essa diversidade, todos esses diversos dons, capacitações e serviços estão ligados numa máxima muito importante que não podemos esquecer, e daí também vem muita confusão para a igreja. Todos nós estamos debaixo de soberana nomeação
da parte de Deus. É Deus quem nos dá as capacitações, os dons e as funções para o corpo. E temos 3 textos aqui que vão nos levar a relembrar essas afirmações. O verso 11, que terminamos a mensagem semana passada, diz assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele, Deus, as distribui individualmente a cada um como quer. O verso 18, nosso texto de hoje: Deus dispôs cada um dos membros do corpo, segundo a sua. Assim na igreja, verso 28, Deus estabeleceu, primeiramente, aí vem aquela lista, apóstolos, profetas, e assim vai. Então, quem é que dá as funções para o corpo? Quem? Não é o pastor, não. É Deus. Não é a própria pessoa dizendo que eu sou isso ou eu sou aquilo? Não. É Deus. É Deus quem nos comissiona. É Deus quem nos chama. E é Deus que nos coloca nas funções que o corpo precisa. Mas nosso lugar e função no corpo não é uma questão de interesse pessoal. Muito menos uma questão de mérito da nossa parte. A nossa função no corpo é uma questão de graça soberana. Uma outra dificuldade na igreja de Corinto, e muitas vezes nas nossas também, é que muitos crentes querem ser algo que eles simplesmente nunca serão. Nunca é muito, né? Mas é um grande problema na igreja de Corinto e nas nossas igrejas hoje. Querem ser algo que Deus não quer que eles sejam. E acham que ainda pode fazer uma queda de braço com Deus ainda. Verso 15 lá, né? O pé quer ser mão. Verso 16, o ouvido queria ser olho. Ou seja, as pessoas estavam num total descontentamento egoísta, individualista, terrível. Quando temos essas mesmas tendências, eu não quero fazer isso na igreja. Direito nosso, mas temos que lembrar algumas coisas interessantes. Se não é moral, se não é alguma questão que comprometa minhas convicções doutrinárias, e eu entendo que é um serviço que precisa ser feito, e eu posso fazer, eu não posso me deparar com, não, eu não sou mão, eu sou pé. Eu não sou ouvido, eu sou olho. Irmãos, isso é um senso de insatisfação, de descontentamento com a própria salvação que recebemos, terrível. Como se a igreja fosse um grande supermercado, apenas para atender as minhas necessidades, interesses e ansiedades. A igreja não é uma feira de vaidades. O fato é que quando alguém está descontente com a sua função no corpo, na verdade ela está descontente com Deus, o doador, soberano dos dons espirituais e nossas funções e serviços na igreja. Temos que pensar nisso muito seriamente. Irmãos, essas afirmações do apóstolo Paulo para a igreja naquele contexto, para aqueles que se julgavam tão sábios e super espirituais com os seus dons poderosos, né? Estava quebrando aquela turma, quebrando eles, deixando eles sem argumentos. Eu até acredito que alguns, na busca de um aparente, e vimos isso na primeira mensagem daqui do capítulo 12, uma aparente espiritualidade, na verdade, aquela falsa espiritualidade, eles estavam até mesmo possuindo alguns dons espetaculares, fingindo, como muitos fazem hoje. Fingimento, demonstrando uma falsa espiritualidade. Como é sério isso? Como atentamos contra a soberania de Deus, quando queremos ser o que Deus não nos chamou para ser. E o que temos que ser, não somos. Por causa do individualismo, da falta de responsabilidade coletiva e da compreensão diminuída do que somos como corpo de Cristo. Aí surgem os versos 22 a 24. A palavra de Deus, ela também dá uma desmontada nessa estrutura falsa
de uma valorização de uns dons e outros não, uns são os melhores e outros são piores. A palavra de Deus, ela destrói esse pensamento dos versos 22 até o 25. Os membros do corpo que são de menor importância, geralmente são aqueles que a gente dedica mais atenção. Os membros menos necessários do nosso corpo são geralmente aqueles mais visíveis e os que damos muito valor. Membros que julgamos indispensáveis, como ouvido, olhos, pernas, braços, de fato são importantes, mas quantos nós conhecemos que vivem sem ouvir? Quantos que nós conhecemos que vivem sem enxergar? Que vivem sem poder falar, pelo menos usando a boca, a língua, as cordas vocais? Quantos não andam porque não têm pernas ou pés, mas estão vivos? E são extremamente importantes, mas nós podemos viver sem eles. Já tem outros membros ou órgãos que são vitais, que a gente simplesmente nem liga. Você não vê meu baço. Eu não vejo teu rim. E simplesmente o nosso coração, fígado, coração é... A gente pode ter um troço aqui agora e o coração vai logo mostrar que estava aqui, né? Fígado, enfim, aquelas coisas que não estão aí na vitrine, né? A questão é que nós não podemos viver sem eles. Muito tempo, pelo menos. Vamos ficar muito mal. Mas eles não recebem muita atenção. São colocados meio de lado. A não ser que fiquem doentes, né? Aí logo vamos correr para dar uma arrumadinha no fígado, no rim, no baço. Meus irmãos, na verdade, os membros mais vitais do nosso corpo, quer nós os vejamos ou não, eles estão no corpo para que possam produzir o efeito produtivo de sermos encorajados mutuamente para servirmos a Cristo com alegria, com temor, com tremor, esperando a vinda do Senhor Jesus Cristo, como um corpo saudável, testemunhando Cristo num mundo morto no diabo, repito. Quando não temos isso em mente, irmãos, muito facilmente a igreja vira clube de interesses. E eu me ajunto com quem pensa mais parecido comigo e amputo os que não pensam parecido comigo. Aonde que isto é corpo de Cristo? Por isso que no verso 25, Deus fez toda essa estrutura dos mais importantes e menos importantes, não para poder dar destaque a um ou outro, porque todos são extremamente importantes, mas tudo para preservar a unidade do corpo. Vê como diferença que divide apenas aqueles que vivem individualmente a igreja, não coletivamente e responsavelmente. A diferença não é nenhum problema quando nós não vivemos individualmente como igreja. A diferença só é problema quando a gente não tem essa percepção. Nossos interesses não deixam. Irmãos, quando nós lemos esse texto, nós ficamos na expectativa de saber o que é o verso 31, né? Mas, pastor, e esse verso 31 aqui? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Quem de nós já não ficou aqui encafifado, olhando para esse texto, mas tudo que vimos até agora e tal, o que é esse verso 31? O pior é que a gente, olhando para esse texto, num estudo, a gente olha para esse texto como se ele fosse o mais importante, tudo que foi dito até agora não tem valor nenhum, né? O negócio é saber qual é o melhor dom. Eu quero saber qual é o melhor. Eu quero saber como é que eu vou me destacar mais. A síndrome dos coríntios, né? Eu quero saber qual é o dom que vai me deixar mais popular, mais poderoso na igreja. Como a gente gasta tempo com esse texto, em detrimento de verdades determinantes que nós vimos até agora, para que sejamos saudáveis como o corpo de Cristo e o mundo caído veja o que é a igreja do Senhor Jesus. Mas vamos lá. Nesse verso 31 aqui, nós não vamos entrar nele agora. Vamos falar bastante dele no capítulo 14. Bastante. Mas para não passarmos em branco, o verso 14 vai falar sobre aqueles tidos
melhores dons, ou dons de mais destaque, vamos dizer assim, ou que devem ser mais procurados. Mas esses dons espirituais que devem ser aqueles que desejamos intensamente, nem de longe passa por falar em línguas, profecias, milagres, nem de longe. Vamos ver lá no capítulo 14, que aquilo que nós devemos buscar com zelo é a coragem para proclamar a palavra de Deus mediante a obra do Espírito Santo a partir da nossa vida. Uma pergunta para você responder do teu coração. De tanta coisa que você pensou essa semana sobre igreja, que foi bom, que foi ruim, o que você pôde produzir no proclamar a palavra de Deus para a edificação da igreja, para o corpo de Cristo e para que a igreja seja impactante no mundo caído? O que você proclamou da palavra de Deus? Responda no seu coração honestamente. A maior parte do tempo nós buscamos os nossos interesses, e os nossos interesses, na maior parte do tempo, não estão conformados aos interesses do Senhor ou do corpo de Cristo. E sabe o que vamos ver no capítulo 14? Que a proclamação da palavra de Deus, mediante a obra do Espírito Santo, é aquilo que todos nós devemos buscar como algo de melhor que podemos querer. Irmãos, muitas pessoas frequentam a igreja para ter suas necessidades satisfeitas. E muitas pessoas deixam suas igrejas reclamando que a sua igreja não atendeu às suas necessidades. Sem dúvida, eu não nego que a igreja de Cristo como corpo, acabamos de falar que precisamos ter essa responsabilidade coletiva, de nos encorajarmos mutuamente um ao outro, diante da iminência da vinda do Senhor Jesus Cristo. É fato, sem dúvida. Mas tudo isso com o objetivo da igreja de viver para Cristo e para a glória de Cristo. Não por um interesse terreno, temporário, e geralmente egoísta. Irmãos, nós, a igreja, Deus nos chamou de corpo dele. Você, eu e você. Isso significa que, prioritariamente, antes de termos nossos interesses satisfeitos, nós precisamos sim representá-lo no mundo caído dignamente. Representá-lo dentro de casa. Nosso relacionamento conjugal, pai e mãe com filhos, no trabalho, entre nós. Viver esta anatomia do corpo aqui, nosso dia a dia, dentro e fora deste ambiente de paredes. Não somos igreja só quando entramos aqui. Irmãos, a nossa edificação pessoal, ela precisa, esse desejo de sermos supridos, isso é bíblico, é necessário, esse exortarmos mutuamente um ao outro em amor. Mas isso precisa ter o objetivo de contribuir para que a igreja cumpra a sua missão, e essa missão é viver Cristo no mundo caído. Isso tem que passar mais tempo na nossa cabeça. O nosso individualismo nos desvia da nossa missão como igreja de Cristo no mundo. Mogi Guaçu, no seu bairro, dentro da sua casa. Então a questão não é o que a igreja está fazendo por mim, não é essa a pergunta. A pergunta que eu preciso saber responder, se eu sou o corpo de Cristo, é o que eu estou fazendo pela causa de Cristo, a partir do meu papel como corpo. O que você faz? Qual é a sua função no corpo? O quanto o outro dedo é tão importante, o polegar é tão importante quanto o indicador para você. O quanto a sua responsabilidade coletiva ocupa tempo das suas orações diárias. Quanto tempo você gasta nesse discipulado, encorajamento mútuo uns com os outros, você tem um grupo de preferidos. Quantos você já amputou? Irmãos, é hora de parar isso em nome de Jesus, se fazemos assim.
Nós precisamos impactar esta sociedade caída. Nós precisamos cuidar uns dos outros mutuamente em amor. Caso contrário, não podemos ser chamados de corpo de Cristo, diversos em funções, mas unidos ao cabeça que nos tornou corpo dele, através do Espírito dele que habita em nós. Irmãos, só um individualismo egoísta vai nos impedir de compreender o que Deus está nos dizendo hoje pela sua palavra. Só o nosso egoísmo vai nos impedir de ser um corpo que funciona para a glória dele, para o nosso bem e para o bom testemunho de Cristo neste mundo. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos orar para que Deus nos ajude a vencer esse sentimento de que eu sozinho sou melhor. Esse sentimento de que eu posso ser igreja sem ter responsabilidade com meu irmão. Sentimento enganoso, egoísta, interesseiro, de achar que se eu estou bem, os outros que se danem. Vamos vencer isso em nome de Jesus. Nós somos melhores, pela graça de Deus, do que isso. Temos tido a palavra de Deus, temos tido do Senhor o que precisamos para cuidar um do outro e não ser peso para outra perna. Cansar os pulmões da igreja porque estamos deixando de cumprir o nosso papel, nossa função como corpo. Vamos orar. Bondoso e amado Deus, muito obrigado, Pai querido, pela Tua palavra, pela Tua oportuna palavra. Maneira soberana como o Senhor vem ao nosso encontro. Carinhosa, cuidadosa e poderosa. Ó Pai Santo, eu te agradeço muito pela Tua igreja, muito. É por Tua causa que estamos aqui reunidos hoje. Nenhum interesse, qualquer interesse, por melhor que fosse nosso, não teria poder para nos ajuntar aqui, somente o Senhor. Isso acontece, ó Deus, porque o Senhor é o cabeça, nós somos o corpo. Ainda que em alguns momentos a gente não funcione legal, ainda que por alguns momentos, ó Deus, o individualismo nos atrapalhe profundamente de termos o compromisso coletivo, uma responsabilidade coletiva, um alegrar coletivo, um entristecer coletivo quando uma parte do corpo sofre ou se alegra. Ó Deus Santo, em nome de Jesus, que cuidemos melhor uns dos outros, ó Pai, como corpo Teu. Ajuda-nos, ó Pai, a edificados, podermos estar completamente comprometidos, ó Pai, a impactar este mundo caído, indo para o inferno, ó Deus, e a gente às vezes com disputas inúteis, individualistas, que não levam para lugar nenhum, a não ser para a desobediência e para a Tua tristeza. Enquanto pessoas estão indo para o inferno, ó Pai. Tem misericórdia de nós, porque somos pecadores. Nos ajuda a lembrar da nossa responsabilidade como corpo. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a nossa função dentro da Tua vontade soberana e simplesmente, maravilhosamente, cheios de gratidão, servir. Servir. Muito obrigado, porque isso só é possível, ó Deus, porque um dia o Senhor decidiu dar vida a quem estava morto. Nós estávamos mortos em pecados e delitos. E o Senhor, ó Deus, por inexplicável amor e maravilhosa graça, nos deu vida juntamente com Cristo, para que possamos, como Teu corpo, causar diferença neste mundo, ó Pai, completamente caído. Mas só faremos diferença se estivermos saudáveis. Por isso eu peço em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, para que tenhamos esta responsabilidade coletiva e cuidemos uns dos outros. E que essa independência, esse individualismo que não promove nada na Tua igreja, apenas atrapalha o Teu corpo, na funcionalidade do Teu corpo, que isso seja removido em nome de Jesus dos nossos interesses e vontades. Para a Tua glória e para o bem da Tua igreja. Muito obrigado pelo carinho como o Senhor vem na nossa direção. Nos ajuda a ser úteis, ó Pai, a te servir alegremente. Nos ajuda a ter prazer cuidando uns dos outros aqui entre nós, ó Pai.
para que possamos, ó Deus, ter autoridade para cuidar dos outros lá fora. Assim eu te peço, muito, muito agradecido pela tua igreja. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dá uma semana guardada, dirigida, protegida pelo Senhor. O Senhor conhece os desafios, ó Deus, de trabalho, desafios relacionais, ó Deus, as decisões a serem tomadas. Pai querido, capacita, ensina, nos ajuda a depender do Senhor, a esperar no Senhor, a silenciar enquanto não sabemos o que falar e na hora de falar, que falemos com sabedoria. Assim eu te peço, muito agradecido, em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Podem sentar. Tenha seu tempo de oração.